Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui semeando na maratona da franquia Brinquedo Assassino. E dessa vez, com o quinto filme, O Filho de Chuck. Pois bem, pessoal, depois da grande mudança que foi o filme anterior, você pode considerar que sim, os novos rumos foram adotados e curtidos pelos novos fãs e também pelos anteriores. Podemos dizer que sim e também não ao mesmo tempo, porque depois que o quarto filme foi feito, sim, ele fez um relativo sucesso. Naquelas realmente agradou de um lado e desagradou do outro. Mas por que não teve a continuação em seguida? Como era até antigamente, né? Quase um filme por ano, né? No máximo 2 anos. Não, se passaram 7 anos até acontecer o seguinte. Por que tudo isso aconteceu? Qual foi o motivo exato? Bom, eu não sei se lá naquela época já havia uma certa explicação, mas hoje em dia nós sabemos que literalmente o filme seguinte, que aliás já começou a meio que ser bolado pelo Dom Mancini, ainda quando o quarto filme estava no cinema, já rendendo um certo valor, né? Tendo um certo, entre aspas, prestígio, ele já pensou numa continuação. Mas por que não aconteceu? Bom, literalmente o estúdio, a Universal, recusou o roteiro, ou talvez a ideia ainda inicial do Dom Mancini. Não sei que ponto que estava o negócio. De qualquer forma, não curtiram. Por quê? Bom, hoje se sabe que porque o estúdio considerou que o texto era gay demais. Oi? Pois é, mas se você assistir esse filme aqui, você meio que entende exatamente qual era o ponto lá dos executivos do estúdio. E também, se você puxar pela memória, o filme anterior, ele já tinha um gay, um personagem gay, e também aquele namorado da Tiffany, que era algo bastante esquisito. Uma figura meio andrógena, meio... esquisito. Para não dizer qualquer outra coisa, né? Por falta de definição maior. Ou seja, na verdade, o Dom Mancini, já na produção anterior, que também era um texto dele, né? Todos os filmes foram um texto dele, né? Ele já estava, digamos, vertendo para um caminho que, claro, representa o que ele é. Na verdade, o Dom Mancini é um gay assumido. E você pensa, peraí, mas não tem nada disso nos 3 primeiros filmes. Não tem nenhuma conotação sexual, inclusive, na história. Não há nada que eu me lembre, realmente não. Por quê? Bom, digamos que ele estava se libertando, talvez ele, o gay assumido, será que sempre foi naquela época dos primeiros filmes? Talvez só depois que ele realmente assumiu a sua sexualidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, quando ele se sentiu confortável ao fazer o filme anterior, ele pensou, por que não continuar então nessa vertente que é toda dele? Era cabível, só que para aquela época, lá nos começos dos anos 2000, realmente, um filme demasiadamente gay não seria bem aceito. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, né, já se passaram mais décadas depois, né? Estamos aqui na década dos anos 20, né, do século 21, e praticamente hoje, se você chega com um texto para uma produtora, basicamente é capaz de você ouvir, não, eu não gostei do seu roteiro. Por que você não gostou? Ah, ele é hétero demais. As coisas se inverteram. Hoje em dia, se você não coloca elementos de ditas minorias, basicamente seu roteiro pode ser até rejeitado. Pois é, a cabeça mudou completamente. Enfim, não vou entrar exatamente nessa discussão. Mas o que vale? Então o roteiro foi rejeitado por causa disso. E só 7 anos depois, aliás, nem foi distribuído pela Universal, produzido pela Universal, este filme aqui, O Filho de Chuck. Que, obviamente, claro, ele está completamente inserido nessa temática. E também vale lembrar, fizer uma coisa muito importante. Agora, a partir de agora, inclusive, não só nesse filme, tanto o texto quanto a direção é do Dom Mancini, ou seja, ele está dominando completamente a sua criação. Então, literalmente, ele pode ir para onde ele quiser, se, claro, os produtores que estão bancando o filme derem justamente a grana e derem autorização. Ó, faz o que você quiser, está liberado. E foi, sim, então o que aconteceu aqui nesse quinto filme. O Filho de Chuck, que na verdade, né, o original é A Semente de Chuck. Porque o título brasileiro está até errado, né? Porque você não pode chamar de O Filho de Chuck, já que justamente o personagem lá, o cara de bunda, ou o cara de cu, nas legendas brasileiras, ele está em dúvida. Aliás, o original é shitface, né? Pois é, cara de merda. O sujeito, o personagem, ele está em dúvida da sua sexualidade, ele não sabe o que ele quer ser.
porque ele é um boneco que não tem lá o, como dizem, o Pepe ou a Pepeca. Tá lisinho, né? Quase um anjo. Enfim, ok, vai. E também ele tem outra dúvida. O cara de cu, o cara de bunda ou cara de merda. Ele não sabe se ele é uma pessoa agressiva ou não. Leia-se, né? Não sabe se ele é um assassino ou não. Enfim, uma coisa que, digamos, aí que tá algo que atrapalha o filme em si. Não, as questões de o filme ser gay demais ou de discutir sexualidade, isso não importa. Na verdade, é até uma coisa perdida no texto do Don Mancini quando ele entrega um produto que é completamente maluco. Esse filme, claro, ele é um exagero muito maior do que foi o anterior. A gente pode considerar que o quarto filme, que foi A Noiva de Chuck, como uma certa, sim, claro, uma comédia um pouco mais rasgada, que se diverte com os conceitos dos filmes de terror, fazendo uma certa homenagem justa, válida, se autorreferenciando, porque eu até não comentei no vídeo anterior, em momentos como, por exemplo, aquela cena onde o namorado da Tiffany estava amarrado, aquilo é uma referência ao próprio filme do Chuck, o segundo filme, né? Onde o Andy era amarrado, ou nesse mesmo filme, né? Também, ou era no terceiro? Não, era no segundo também, né? Onde o dono da fábrica procurava alguma coisa embaixo do sofá. Aqui, do mesmo jeito. Aqui, no filme anterior, acontece isso. Ou seja, são várias ceninhas que o próprio filme foi começando a se autorreferenciar, além de outros filmes de horror. Só que aqui, ele faz um passo mais além. Justamente porque ele começa a trabalhar também com outro contexto que aconteceu no mercado de filmes de horror. Ainda misturado na comédia com a coisa mais assombrosa. Que foram o surgimento dos vários filmes de paródias em cima do gênero de horror. Sim, filmes de paródia existem para qualquer tipo, como, por exemplo, filmes de policial, do tipo Corra que a polícia vem aí, entre outros. Mas, especificamente para o gênero de horror, tivemos Todo Mundo em Pânico, que no original é o Scary Movie, que basicamente ele sacaneava justamente o filme Pânico. Então, justamente quando Todo Mundo em Pânico virou uma franquia de sucesso, já haviam sido lançados 3 filmes, comecinho ali dos anos 2000. E aí que o Don Mancini tem, acho que, a chance de também pegar a corrente que estava ali naquela época. Ou seja, O Filho de Chuck é outro filme de tendência, que segue completamente para onde o mercado está indo. Obviamente, então, toda a parte que tange esse tipo de produto paródico, ele deve ter injetado nos últimos anos e mantendo ainda aquela ideia inicial de fazer um filme que trabalhasse a questão da sexualidade de um indivíduo que não estava se decidindo se queria ser homem ou se queria ser mulher. Já existia, claro, o boneco, obviamente porque foi assim que terminou o filme anterior, né? O nascimento lá do rebento de Tiffany e Chuck. Mas por que eu disse que o discurso do Don Mancini acaba não funcionando dentro desse filme que não é lá muito, digamos, equilibrado? Justamente porque logo de cara a gente já percebe os tons completamente que não se sustentam em suas próprias bases. Ou seja, ele fica meio que detonando o próprio produto. Por exemplo, né, logo na abertura, né, você percebe que temos uma situação onde um certo boneco, que a gente pode pensar inicialmente que seja o Chuck, quem sabe a Tiffany, pode ser, né? E talvez nem faça referência que é o filho de ambos, né? Mas está atacando lá uma família, né? Uma garotinha que agora recebe um boneco feio de presente. Nós não vemos o boneco, mas aí, justamente, depois ele acaba matando o pai e a mãe. E tenta matar, então, a que foi presenteada com o boneco, mas descobre que tem um boneco lá no lugar. Tá, aquilo ali já é um discurso exatamente do que é todo o filme, né? Aquela ânsia do boneco, né? O cara de cu, o cara de bunda, o cara de merda, querendo descobrir quem são seus pais e também não tendo a sua identidade, né? Sabendo que ele é um boneco, querendo ser humano. Tá tudo colocado aqui nessa cena. Você pode até dizer, tá, uma cena muito bem, digamos, trabalhada, pode ser, mas no fundo... E depois, claro, se revela ali no espelho que não é nem Chuck nem Tiffany. Já é o cara de bunda, cara de cu, cara de merda. Enfim, aquela figura também. Ah, uma coisa que eu preciso dizer, né? Todos os 3 bonecos, Chuck, Tiffany e justamente o filho de ambos, eles estão todos criações do produtor do filme. Ele também fez o boneco, pois é, o David Kirshner. Ele é o criador, principalmente, acho que das feições dos bonecos. As articulações, claro, são feitas por outras empresas, mas o visual
Ou seja, ele sempre acertou, né? Mesmo que esse terceiro boneco seja mais feio ainda que Chuck. Chuck passa a ser lindo perto do cara de cu, cara de bunda, cara de merda. Não tem jeito. Tiffany é uma gracinha, né? Bom, então, o que vale é que o filme já começa com aquela coisa de, tá, no fundo tudo era um sonho do boneco, né? Que faz xixi nas calças. Enfim, aí depois nós temos a sequência onde temos a coisa de tornar o filme completamente inverossímil, porque descobrimos que os bonecos existem num contexto cinematográfico, ou seja, estão se fazendo um filme, né? Através da lenda urbana que esses dois bonecos um dia mataram alguém no cemitério. Não faz referência às outras mortes que já tinham acontecido na franquia, né? Mas, basicamente, eles pegaram os restos que sobraram dos dois bonecos, recondicionaram eles e agora eles são os Muppets, né? Justamente dessas produções cinematográficas. Já tem uma série de filmes e em seguida você descobre que a atriz que faz uma das personagens ali, pelo menos naquele filme, é a Jennifer Tilly, que é a atriz que fez a Tiffany no filme anterior. Ou seja, a franquia passa a brincar com ela mesma, ela se parodia a si mesma. E que você pode considerar, isso não é bacana, não é interessante? É no primeiro momento, mas depois do filme ele não tem mais foco nenhum. Porque basicamente aí ele começa a cair justamente naquelas questões que estão expostas na primeira cena, que é discutir a sexualidade do cara de bunda, cara de cu, cara de merda. E só isso. Sendo que talvez a graça ainda se mantenha, porque ainda é um filme de comédia, né? Uma comédia mais exagerada que o filme anterior, naquela questão de se ele quer ter os instintos assassinos ou não. Porque, claro, Chuck quer que ele seja assim, afinal é o seu rebento, e Tiffany é o contrário. Embora ela seja uma igual assassina como o Chuck, mas isso é uma questão que já havia no filme anterior, né, onde ela apareceu. Sim, ela já queria ser uma pessoa diferente, mas mesmo assim um pouquinho forçado, mas nesse ponto, as piadas em cima disso até que são bacanas. E falando nisso, as mortes, né, os assassinatos, basicamente eles são também não muito inspirados, com certeza, por aqui, completamente exagerados depois de um certo ponto. Por exemplo, né, dentro lá do sonho do boneco, o filho deles, daqui a pouco eu falo sobre o nome que eles estão tentando colocar, né? Ele imagina primeiro a morte do pai, depois da mãe. A morte do pai, ele simplesmente cai da escada. E ela, aquela coisa clássica, né, que remete ao filme Psicose, né, da mulher sendo atacada com faca no chuveiro. Aliás, você pode considerar uma coisa, né? Se quando o filme foi rejeitado, aliás, o roteiro foi rejeitado lá em anos anteriores, quando a Universal disse que não, o filme é muito gay, mas provavelmente eles também devem ter dito o filme não tem muitas mortes, isso aqui não é um filme de horror mais, né? Tinha virado comédia, claro, né? Quase um pastiche. E, bom, basicamente foi o que ele apresentou nas duas mortes. Primeiro, a morte do pai é uma morte. Vocês querem um filme de terror, então tá aqui, um filme de terror. E a segunda coisa foi mostrar a mulher lá no chuveiro sendo morta, mas ali é basicamente uma coisa. Vocês reclamam que o meu texto então é gay? Então tá aqui, ó, uma mulher pelada mostrando os peitinhos. Basicamente isso, porque aquela nudez ali meio que até gratuita, né? Porque isso também não tinha acontecido nos filmes anteriores, os três iniciais, que você poderia considerar, entre muitas aspas, hétero, né? Um filme completamente hétero. Não, né? Então aquilo também foi digamos, um tapa na cara do diretor, roteirista, a respeito disso. Mas enfim, depois que a primeira morte de verdade acontece, aí você pode considerar que aí começou um certo exagero. Mas antes disso, né? A gente precisa falar sobre o nome então do boneco, né? Porque quando ele justamente, né, revive os pais, porque ele está lá com o amuleto. Aliás, voltando, né? Por que ele está com o amuleto? Bom, porque ele foi salvo, né, depois do parto, justamente por aquele ventríloco que estava usando ele como um escravo, né? E o que o cara estava fazendo no cemitério? Ele é um ventríloco, né? Coisas macabras assim, talvez ele pudesse estar passeando por lá, de passagem, viu uma criatura esquisita, né, acabada de ter nascido. E por que ele pegou o amuleto lá do Shambhala, Kambala, alguma coisa assim? Não sei. Agora, por que a ação se passa na Inglaterra? O ventríloco estava participando de um show lá de ventriloquismo, né? Sei lá, acho que era um concurso, né? Um campeonato, um festival, não sei, não importa. Na Inglaterra. Por que a história se transfere para a Inglaterra? Bom, não tem sentido nenhum. Para que essa distância total? Podia acontecer dentro dos Estados Unidos, né? Mas tem até curiosidade. O filme foi filmado na Romênia. Que, claro, remete ao Drácula
né? Fizeram questão de filmar na Romênia por um capricho apenas, mas não tem sentido nenhum. E na verdade, aí você pensa também uma maluquice que já se apresenta no começo dessa produção, né? Como é que o boneco, né, que ainda se chamava, né, Shitface, ele consegue sair da Inglaterra e ir até Hollywood nos Estados Unidos? Ele atravessa o oceano, foi de navio, foi de barco, de qualquer forma, como é que ele se meteu em tantos lugares para chegar ao seu destino? Não sabemos. Um exagero completo que não tem justificativa nenhuma, e o filme vai se perdendo por aí também, né? Ele vai se dizendo, olha, tudo bem, o outro filme, né, era quase para não ter sido levado a sério, mas esse daqui, ó, desconsidere que eu estou tentando fazer algo coerente. Realmente não dá. E aí a gente cai então na primeira morte real, que até então eram dentro dos ou do sonho ou dentro do filme. Ah, sim, teve o Papai Noel que foi morto também pelos dois bonecos, né? Duas mortes, três mortes, né? O casal, os pais da, acho que era Cláudia, o nome da menina, né? E também o Papai Noel. Mortes ficcionais. Mas aí na primeira morte real, que é justamente do manipulador de bonecos, que aliás parece que aquele ator é realmente um manipulador de bonecos articulados. Ele, olha o jeito que ele foi morto, né? Ele foi degolado, a cabeça dele saiu voando, uma coisa completamente irreal, né? Ou seja, foge completamente de uma possibilidade de a gente considerar esse filme como algo crível. Aliás, aquele tipo de morte se baseia mais em jogos de videogames, tipo, principalmente, né, Mortal Kombat, onde as mortes são completamente exageradas, né, daquelas que o inimigo, né, arranca o coração da vítima, o coração ainda está pulsando, aí o cara que ficou sem o coração olha para o coração pulsando na mão do seu adversário e fica espantado. Oh! Aí cai duro no chão, mais morto de espanto do que porque perdeu o coração. Aquele exagero, né? Ali realmente só faltou a cabeça no chão, completamente degolada, ter comentado alguma coisa, né? Oh! Aí depois que morria. Basicamente foi isso. Um exagero completo. Aquilo ali, e claro, a descrença ali já estava estabelecida no tom do filme. Bom, e a gente aí cai, claro, na questão do nome do rebento, né? Quando ele se revela, primeiro faz os pais reviverem, terem vida novamente através do amuleto. Quando se revela, aí Chuck quer colocar o nome dele, vai, considera ele um garoto, né? Embora feio pra dedéu, né? Chama ele de Glenn. Já Tiffany quer chamar ele de Glenda. Por que isso? Bom, na verdade, talvez a origem de tudo, e que isso justifica um pouco o tom deste filme também. Pois temos aqui uma homenagem também, claro, ao filme Glenn e Glenda, de Ed Wood. Quem foi Ed Wood? Ed Wood é considerado o pior cineasta de todos os tempos, do planeta inteiro. Pois é, ele fez Glenn e Glenda, que era um filme meio autobiográfico. Era um cineasta que fazia filmes pra lá de trash. Claro, se ele é o pior cineasta de todos os tempos, então ele produziu os piores filmes de todos os tempos. Eu cheguei a ver alguns e tem uma cinebiografia interessante de Ed Wood, onde quem faz o papel dele é o Johnny Depp. Muito boa esta produção, você tem que ver porque você vai entender um pouco como é a trecheira que eram os filmes dele. Eu não lembro, acho que eu vi Glenn e Glenda, mas já fugiu da memória. Mas nesse filme, justamente tínhamos, acho que era um personagem lá que se fazia, ele estava em dúvida se queria ser Glenda ou se queria ser o Glenn. O próprio cineasta, o Ed Wood, que é uma persona real, ele também ele se travestia, mas não era exatamente um homem que queria ser mulher, né? Aquela mistura de gênero que basicamente é o que o Don Mancini coloca então aqui nesse seu filme, O Filho de Chuck. Ele tem o tom daquela maluquice dos filmes trashes de Ed Wood. E nesse contexto, que também discutia, justamente na homenagem que ele faz aqui ao filme Glenn e Glenda, a questão do gênero. Se você for levar por esse caminho, você pode dizer que o filme ele tem uma base sólida. Mas, se você levar por outro lado, que o público não vai entender as referências, ou seja, um filme que precisa ser muito explicado e só aí ele consegue ganhar algum significado interessante, tá com problemas, porque ele precisa se vender por si só. Depois você pode cavucar os subtemas e dar mais valor a ele, mas ele precisa primeiro ter um certo poder por si só. Mas por si só esse filme ele vai meio que passando a rasteira nele a cada novo momento, a cada nova cena. Principalmente porque temos aqui também apenas duas linhas narrativas, como tivemos no filme anterior, né? Os bonecos, de novo, querendo ter a sua alma transferida para corpos humanos. E do outro lado temos aquela atriz, né, que é a própria
Jennifer Tilly, que claro, aqui ela tem uma personalidade completamente ficcional, né? Ela não é assim, né? Uma que faz tudo para conseguir uma vaga numa nova produção como Virgem Maria, né? Ela não faria isso, né? Enfim, é uma parte engraçadinha no primeiro momento, mas depois fica cansativo. E os absurdos acontecem um atrás do outro, quando ela tenta lá seduzir o diretor, e depois por voltas para lá e para cá, ele acaba sendo morto, né? O que é o Red Man, né? E depois a própria, né? A Jennifer Tilly é morta lá depois, quando estava no hospital, depois que ela ficou naquele estado ligeiramente grávida. Ligeiramente não, muito grávida, né? Que aí sim o filme descamba completamente quando tem aquela cena pavorosa. Se a transa dos bonecos no filme passado já foi um certo exagero, todo mundo já ficou assim meio na cadeira no cinema. Peraí, vamos com calma, porque simplesmente aqui tivemos uma cena de masturbação do Chuck. Que isso? Coisa completamente... não precisava, quer dizer, não mostra, né? Mas não precisava chegar a tanto. Podia apenas uma fala, né? Um discurso assim, que podia gerar uma piada, mas aquilo não é uma piada. Quer dizer, é uma piada visual, mas com certeza a pessoa mais torceu a cara lá no cinema do que falou né? Basicamente foi isso, uma coisa exagerada, mas é naquelas questões, tipo o Dom Mancini acho que falou, vou fazer outra cena engraçada, afinal de contas, por que não mostrar um boneco se masturbando, se eu já agradei a audiência quando eu coloquei os peitinhos bonitos da atriz lá no começo do filme, né? Por que não, né? Enfim, acho que foi isso que ele pensou, né? Claro, isso acontece porque os dois, né, Chuck e Tiffany, têm a ideia então de se valer do corpo tanto da atriz Jennifer Tilly quanto do diretor Redman para usarem os seus corpos, para colocarem suas almas, né? Mas eles pensam, mas o que fazemos com a alma do nosso filho? Precisamos também tirá-la de dentro desse boneco não muito bonito, né? Vamos ter um filho então. Simplesmente isso, né? Engravidando, inseminando a atriz com o sêmen, né, do Chuck. A ideia é completamente pirada, um filme pra lá de... não, chamavam que é um filme trash, um filme lixeira, bagaceira, até um elogio, isso aqui é pior que isso, né, porque é tão difícil, né. De novo, no primeiro momento você até consegue rir pela sandice, mas depois você, né, depois que tica conversa ali dentro da sua cabeça, você fala, não, isso é uma coisa absurda. E é um absurdo, claro, obviamente. Depois, claro, ela fica grávida com barrigão no dia seguinte. Bom, e aí a gente está quase caminhando já para o desfecho do filme, mas antes a gente precisa falar das outras mortes que aconteceram. Que foi justamente a do paparazzi, que filma, né, fotografa o Chuck lá no 5 contra 1, e depois é morto pelo próprio e também pelo Rebento, né, tentando ele provar a Chuck que, cara, você pode ser assim, um assassino, né, segue a tradição familiar, né. E tivemos a morte também da Tiffany, da assistente da Tiffany, né, que chega a casa e é torrada pela boneca Tiffany. Aliás, falei errado, né? A atriz chama Jennifer, né? Jennifer Tilly. Assistente da Jennifer Tilly, que é morta pela boneca Tiffany. Rolo danado, né? Também uma morte talvez não muito criativa, como foi a morte lá do paparazzi, que teve a cara derretida pelo ácido sulfúrico, aerosol ali incendiado, ou seja, mortes também que não significa lá muito, não são elaboradas. Esse é o problema dessas mortes apressadas, sem criatividades. Sendo que a morte lá do diretor tinha sido mais gore, né? Porque tem as tripas todas caídas ao chão. Aliás, foi a primeira morte gore da franquia inteira. Nunca teve nada, porque você não pode considerar a morte do manipulador de bonecos como gore. Aquilo ali é completamente over, né? O gore, ele tem uma coisa que ainda está baseado na realidade, ou seja, a gente sente nojo daquela cena porque é algo possível, imaginável. A outra lá é exagerada, né? Enfim. Isso porque, claro, né, explicando, né, os bonecos puxaram um fio e cortaram a cabeça dele de maneira muito simples, né. Bom, depois a gente teve a outra morte final lá, que era do motorista da atriz. Quer dizer, não foi de morte ali, não foi um assassinato, quero dizer, na verdade ele protegeu, né. O Chuck ia matar a outra, né, e ele se meteu na frente e tomou a facada. Enfim, as mortes, então, do filme inteiro são completamente, sem inspiração, não alegra ninguém, que, no caso, claro, apreciadores de filmes de terror, obviamente, né. Mas aí, chegando ao final, temos a surpresinha, não nasceu um, mas nasceu dois. Pois é, um menino e uma menina, devidamente colocados em cores diferentes, azulzinho e rosinha.
Pois é, né? O filme quer discutir exatamente isso e acaba vendendo. Olha só a necessidade, né? Ele precisa dizer de forma imagética pra gente, para os espectadores do cinema e para nós que estamos vendo aqui no streamer, né? Na TV. São dois bebês de sexos diferentes. Como é que eu faço isso? Como é que eu exemplifico que um é o menino, o outro é a menina? Ah, fácil. Basta, né, a toalhinha que envolve os bebezinhos serem rosa e azul. Tá vendo? Todo o discurso que foi vendido então durante o filme inteiro se acaba quando ele precisa fazer uma necessidade de diferenciação exatamente dos sexos, do gênero. Ou seja, ele se preocupou tanto em vender dentro da sua nova produção, que ele primeiro dirige, vender um discurso que tem tudo a ver, claro, com o seu íntimo, né, com a sua existência do Mancini, que eu quero dizer, vender tudo isso dentro do filme e acaba não oferecendo pra gente um produto que todo mundo está querendo ver por causa da franquia, que é ainda talvez encontrar um pouco de horror dentro de uma franquia que antes era de horror mais clássico, mesmo que tenha virado de comédia, mas a própria comédia é completamente forçada, muito parodial e que acaba se perdendo pelo meio do caminho, ou seja, nada vai funcionando, ele vai se, como disse, ele vai passando a perna em si mesmo ao decorrer da tentativa de desenvolvimento, de evolução da narrativa por aqui. Não vai funcionar, claro, e cada vez mais ele vai perdendo o interesse de quem está assistindo o produto. E a pessoa vai acordando, né? Caramba, é uma cena pior do que a outra na sequência. Enfim, o final é que temos que, claro, eles tentam ainda fazer a passagem da alma da boneca para a atriz e acaba conseguindo, aparentemente não no primeiro momento, mas tudo bem. Assim, e os bonecos se matam, né? Chuck mata a Tiffany, depois o Glenda, ou acho que eu prefiro chamar ainda de cara de cu, cara de bunda, cara de merda, acaba acabando com seu pai. Enfim, e o filme aparentemente vai acabar aí? Não, pula-se 5 anos, onde descobrimos, né, que então os bebês cresceram e ficaram com a atriz, né, a Jennifer Tilly, que na verdade é a Tiffany que está dentro dela, né? E sim, claro, na decisão que Glenda precisava tomar, se queria ficar dentro do corpo feminino ou então do corpo masculino, ela ficou dentro do corpo masculino. Caramba, que rolo, né? Enfim, e a menina, né, ficou com, digamos, com a sua alma inteira, digamos assim, meio humana, meio boneca, né? E acabou virando uma sádica pelo jeito também, que a babá não suportava. Aliás, a última morte é da babá, né? Numa histeria completa da Tiffany, só porque a babá meio que rejeitou um dos seus eventos, ou ambos, né? E acabou sendo morta então pela Tiffany barra Jennifer Tilly. É tudo ao mesmo tempo agora. Enfim, uma morte também que é só uma agressão física ali que... Enfim, todas as mortes do filme são uma bela perda de tempo. Criatividade, zero. Mas enfim, a família está feliz. Só que tem a surpresinha final, onde Glenn acaba ganhando um presente, ele vai abrir e descobre que ali é o braço, né? O braço e a mão do Chuck que agarra o seu pescoço e a produção se encerra exatamente ali, num belo gancho para a continuação. Não, não exatamente um belo gancho, mas um mistériozinho aqui. Agora, sinceramente, alguém quer ver a continuação disso? Não sei. O filme não fez lá um grande sucesso, foi menor do que o filme anterior e como demorou tanto para produzirem a continuação, a gente sabe que no fundo, nada funcionou também para o estúdio que acabou comprando a ideia, né? Ou seja, confiamos em você com toda aquela coisa que você queria vender no seu texto e no fundo não deu em nada. E desagradou mais ainda os fãs. Desagradou principalmente os fãs antigos, lá da primeira trilogia, e desagradou os fãs que foram criados no filme anterior, porque isso aqui é quase um atestado de pessoal, vocês que confiaram em mim no filme anterior, não passem a confiar agora, porque eu não vou produzir nada que vá ter uma certa continuidade, porque provavelmente eu vou esquecer cada vez mais dessa coisa do gênero de horror e até do terror com comédia, ou comédia com terror, tanto faz. Ele vende, né, no final do seu produto. Não confie no que eu produzo. Mas, mesmo assim, a franquia continuou com mais 2 filmes. Vamos ver então como vai continuar tudo isso a partir dos próximos vídeos de amanhã e depois de amanhã. Mas, para esse daqui, o filho de Chuck, qual a minha avaliação então? Num certo momento, em alguns pontos, eu conseguia me divertir aqui e acolá, mas
o conjunto todo, e naquelas, depois que você para pensar a respeito dele, você percebe que é uma bela de uma porcaria, não tem sentido nenhum. O filme anterior, ele era engraçado na sua essência de ser uma comédia, não tanto paródia, mas esse aqui que é pura paródia, pô, paródia mesmo, aí eu prefiro ver então Todo Mundo em Pânico, que eles fizeram um produto muito melhor, com certeza. Afinal de contas, o pessoal lá manja mais talvez de comédia, de ritmo cômico, né, de tentar contar uma coisa realmente engraçada. Enfim, para esse O Filho de Chuck, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Só não dou 2,5 ou menos do que isso, porque não é um desastre em termos de produção. O filme é assistível, mas completamente fácil de ser esquecido. E só. Se alguém perguntar por enquanto qual é o pior filme, cara, é difícil responder se é esse aqui, o quinto, ou é o terceiro. Em termos de roteiro, é uma sandice, né? Não dá para descobrir qual que é o pior, mas dá para afirmar. O terceiro não funcionava como um filme de horror. Esse aqui não funciona como um filme de comédia. Basicamente, é por aí. É isso.